2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O apóstolo Paulo disse: Ele, que significa Jesus, nos capacitou, fazendo-nos estar em forma e dignos o suficiente para sermos ministros dispenseiros de uma nova aliança de salvação através de Cristo. Não ministros da letra, da lei legalmente escrita, mas do Espírito. Pois a letra da lei mata, mas o Espírito Santo, ele vivifica. Se pudermos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossas vidas diárias, em tudo que nós fazemos, então tudo que nós fizermos vai ser cheio de vida. Vai ter uma unção nisso. Quando a aprovação de Deus está sobre alguma coisa, é muito melhor do que quando você apenas tenta empurrar algo na carne, tentando fazer algo acontecer porque você tinha um plano em sua mente e agora você está tentando fazê-lo funcionar. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios de ser um crente na nova aliança, que não é apenas a sua salvação e ter seus pecados perdoados, que você vai para o céu viver eternamente com Deus. É maravilhoso ter este privilégio de ser guiado pelo Espírito. Todo crente pode ouvir de Deus. Todo crente tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito. Isto significa que você não tem que correr e perguntar a outras pessoas o tempo todo o que fazer na situação. Deus vai mostrar a você o que fazer. Mas sabe, a fim de ser guiado pelo Espírito, você tem que ter um pouco de confiança. Você tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, porque às vezes isto é um pouco assustador até você ter experiência, saindo para as coisas em que a única forma que você tem de saber se está certo ou não é o que você sente aqui e o que você lê aqui. Nós preferimos muito mais ser capazes de apenas ir para a nossa linha direta com o céu, ligar para Deus, eu posso falar com Deus, por favor? Oh Deus, tão bom falar com você. Sim, é Joyce aqui na terra. Ouça, eu preciso saber o que você quer que eu faça numa situação que eu tenho. Sabe, enquanto estamos falando, gostaria de saber o que você quer que eu faça na minha vida inteira. Eu estou meio confusa e atrapalhada, sabe? Desde que eu tenho você, eu queria saber qual é o meu chamado e... sabe o que vai acontecer com meus filhos e sabe como é? Que tudo vai ser, hein? O quê? Você quer que eu leia a palavra? Você quer que eu age como se eu cresce? Você coloca o seu Espírito Santo em mim? Você quer que eu aprenda a ser guiada pelo Espírito Santo? Bem, não seria muito mais fácil se você apenas dissesse-me? Eu acho que se você apenas me dissesse, tornaria tudo muito mais fácil, porque, sabe, essa coisa de ser guiada pelo Espírito... você tem que ir agora? Ok, você já me disse uma vez, você não vai me dizer novamente. Tudo bem, eu já entendi. Tudo bem, te amo, Senhor, tchau, viu? Todo mundo quer saber como ouvir de Deus. Sabe, seria bom se nós pudéssemos ter essa linha direta para o céu e dessemos um telefonema para... Eu digo ao Senhor às vezes, se você apenas viesse e sentasse aqui, só 5 minutos nós poderíamos endireitar minhas coisas aqui. Mas é tão interessante. Deus é realmente muito misterioso em alguns aspectos. E então... isso significa que você não pode sempre entender tudo o que Ele está fazendo com o seu cérebro. Nós realmente, como seres humanos, temos que aprender a funcionar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Então, parece que seria tão fácil para Deus apenas nos dizer, mas Ele quer que façamos a busca. Ele deseja que nós caminhemos na fé. E para ser honesta, Ele quer que nós aprendamos a crescer e alongar, e então sair, e então às vezes
até mesmo cometer erros e aprender com isso e voltar atrás e então não ter medo de sair novamente. E sabe de uma coisa? Cada pessoa aqui hoje pode aprender a ser conduzido de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus, mas você não pode fazê-lo sentando-se sem fazer nada, perguntando a todos o que deve fazer cada vez que você tiver um problema na vida. Você vai ter que ficar com Deus, conhecer a palavra, aprender a seguir a paz, e você pode ser guiado pelo Espírito. Paulo disse, este é o nosso trabalho agora, como ministros da nova aliança, não ensinar as pessoas a serem lideradas pelo antigo código de leis escritas. Nós ainda seguimos a lei moral, está escrita em nosso coração, mas não devemos ser conduzidos pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós fazemos, ou às vezes até mesmo pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que eles querem que sigamos, mas Paulo disse, eu estou aqui para lhe ensinar como ser guiado pelo Espírito. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje, como ser guiado pelo Espírito Santo por si mesmo. Verso 7, o ministério que trouxe a morte, que foi viver sob a lei, foi gravado com letras em pedra, o ministério da lei. Mas esse ministério veio com tal glória e esplendor que os israelitas não podiam olhar fixamente para a face de Moisés por causa do seu resplendor. E se você não estiver familiarizado com isso, Moisés desceu do Monte Sinai depois de ter recebido a lei, que realmente terminou, embora a própria lei fosse santa e perfeita, porque os homens não conseguiam cumpri-la, ele então ministrou a morte para eles. E assim, mas mesmo quando Moisés recebeu esta lei e este sistema, ele tinha tanta glória no seu rosto que ele teve que cobri-lo com um véu. Ele estava dizendo que se essa administração trouxe esse tipo de glória, verso 8, porque na dispensação do Espírito Santo, este ministério espiritual, cuja tarefa é fazer com que os homens obtenham e sejam governados pelo Espírito Santo, não seria então feita com uma glória muito maior e mais esplêndida. Sabe, nós temos a mais gloriosa oportunidade em nossas vidas. Que tipo de privilégio é poder dizer, o Espírito de Deus vive em mim, e eu vou sempre saber o que eu preciso fazer quando precisar fazer alguma coisa, porque Deus leva-me e guia-me através da palavra e do seu Espírito. Vamos lá, louve a Deus por isso. Em seguida, 1 João 2,27 fala sobre a unção. E esta unção é realmente a presença, o poder e a capacidade de Deus. Eu prego a palavra pela unção do Espírito Santo. Eu nem sequer tenho a formação adequada para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, o que vai fazer parte da minha mensagem hoje. Eu não tenho tudo isso na minha cabeça. Agora eu estudo, eu encho a minha cabeça das coisas de Deus, mas seria tudo apenas uma mistura saindo da minha boca se o Espírito Santo não estivesse ungido a mim para isto. E porque eu estou ungida para fazê-lo, não é difícil para mim. Isto não é difícil para mim, é um trabalho duro, mas não é difícil para mim. E você também é ungido. Você pode ser ungido para ser uma mãe, ou um pai, ou uma pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão, ou as pessoas lindas que são ungidas para ajudar. Oh meu Deus, o que seria de nós sem essas pessoas que simplesmente diziam, eu só quero ajudar? Mas 1 João 2,27, se pudermos dar uma olhada bem rápida. Mas quanto a vocês, a unção, o sagrado compromisso, a unção, eu amo essa palavra unção. Você não ouve ela muitas vezes hoje, mas para mim é como se fosse a energia do Espírito, é como é unção, é como se, é assim, como eu posso fazê-lo. A unção do Espírito, quero dizer, mesmo que seja como olhar para aquela casa suja, você está como, eu sei que Deus quer que eu comece esta limpeza. Eu acredito que eu estou ungida para fazer isso hoje. Aqui vou eu, vou deixar aqui limpinho. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias de sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Nós não vamos mais espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão esvoaçante e espiritual que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido pelo Espírito sobre como criar seus filhos,
Pode saber quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia e deixar algo para lá. Fui criada como uma completa idiota e ainda assim, pela direção do Espírito, eu criei 4 filhos que estão levantando Deus hoje, quero dizer, que estão servindo a Deus hoje, e tenho 10 netos. Então olhe para mim, você não tem que ter medo de não estar pronto para fazer o que tiver que fazer em sua vida, ouviu-me? Você não tem que ter medo de não ser capaz de fazer o que tiver que fazer na sua vida. Há alguém aqui hoje, nesta noite, que precisa ouvir isso. Você não tem que ter medo de não ser capaz de fazer o que tiver que fazer na sua vida, mesmo aquilo que você não sabe. Você pode viver com confiança. Tudo que vier na minha vida, em qualquer dia, eu tenho energia do Espírito Santo para fazer o que eu preciso fazer. Eu consigo fazer o que eu posso fazer em nome de Jesus.